Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o processo da aquisição da escrita desde as idades mais novas, né? Desde a primeira infância, desde a educação infantil. Mas sim, como falar de escrita com crianças tão pequenas? É muito importante ressaltar que desde que a criança nasce, ela já tem contato com o mundo letrado, né? Com esse mundo alfabético que a gente diz, né? Ele convive com brinquedos, ele convive com programas de televisão, com desenhos, convive com embalagens, com rótulos, com placas. Então, assim, a criança ela convive com esse espaço formado por letras. Nós temos grandes estudiosos da área da aquisição da leitura, né, e da escrita. A gente pode citar Emília Ferreiro e Ana Teberossi, que são duas pesquisadoras argentinas que falam com muita propriedade desse processo de aquisição da escrita, desde as idades bem iniciais. Vale a gente pensar que a escrita não é algo nato. Ninguém nasce escrevendo. A escrita é algo que se adquire, né? É um processo social, é uma aquisição social. Adquire-se a escrita. E como se adquire a escrita? Convivendo com ela. Então, não há nenhum problema da gente falar que as crianças, mesmo na educação infantil, já têm esse convívio com a linguagem não somente falada, mas também com a linguagem escrita, e que elas podem e devem estar inseridas nesse universo. Então, assim, como vocês devem perceber, né, que a gente na educação infantil proporciona muitas atividades que a gente chama de escrita espontânea, né, para a criança escrever do seu jeito. Por que escrever do seu jeito? Porque eu sempre digo, a criança é esperta, as crianças são inteligentes. Se a gente der uma cópia para a criança fazer, ela vai fazer, porque ela está vendo, ela lida com instrumentos que favorecem essa motricidade, com massinha, com rasgadura, com papel. Então, se a gente der algo para ela copiar, ela vai copiar, porque a gente vai trabalhando essa motricidade dela. Mas a criança que copia, ela é copista, ela não está produzindo as suas hipóteses de escrita, né? A sua escrita espontânea. Então, quando a gente oferece para a criança uma proposta, né, onde a gente fala que a criança escreva do seu jeitinho, que a criança escreva do seu modo, é de fato para que a criança escreva do seu jeito, mesmo que aquela escrita não esteja dentro do nosso sistema alfabético de escrita, do nosso sistema ortográfico, né, ortograficamente correto, mas ela precisa produzir essa escrita. A escrita ela tem um processo, né? Esse processo ele acontece de uma maneira em todas as pessoas, ele vai passando por etapas, né? A gente fala que tem a etapa pré-silábica, a etapa silábica, alfabética, né? Onde primeiro a criança vai produzir ali a escrita dele com bolinhas, com risquinhos, né? com sinais gráficos. Depois a criança já começa a escrever usando letras, né? Letras do alfabeto, aquelas letras que ela já visualiza, que ela conhece. E a partir daí ela vai percebendo que essas letras, através do trabalho que é feito, né, da consciência fonológica de que as letras elas têm sons, e através desse trabalho é que a criança vai produzindo as suas hipóteses de escrita. E aí o professor ele precisa dessa produção da criança para que ele possa proporcionar atividades, momentos em que essa escrita possa avançar, mas para isso o professor precisa saber o nível de escrita que a criança está. Então, quando a gente fala na escrita espontânea, é realmente espontânea, que a criança escreva do seu modo, para que o professor possa, desde a educação infantil, já favorecer momentos que ele esteja inserido aí com outras hipóteses de escrita. E avançando, né? Você sai da fase pré-silábica, depois para a fase silábica, para a fase alfabética. A fase ortográfica já é algo bem mais para frente, quando a criança já está alfabetizada, que ele vai começar a lidar
com a escrita na forma ortograficamente correta. Mas essa é uma outra história. E outras dicas que a gente dá também, para que a criança possa estar inserida nesse ambiente letrado, é que a criança tenha contato com materiais letrados. Então, assim, é muito importante o contato com rótulos, com embalagens, com encartes de mercados, com livros, né, com revistas. É por isso que desde as turminhas iniciais a gente oferece projetos de leitura. Ah, mas eles não leem. Eles não leem ainda as palavras, né? Disse que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então a criança, quando ela tem um contato com o livro, ela já está de uma certa forma inserida no mundo letrado, embora não esteja lendo da maneira convencional, mas ela já está observando as imagens, ela já está criando hipóteses, ela já está fazendo observações sobre aquele livro. Então por isso que a gente favorece para as crianças, desde as turminhas iniciais na educação infantil, o contato com os livros, porque ele já está inserido no mundo das letras, né? No mundo letrado, como a gente diz. Muito obrigada.